Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. São 10 horas e 24 minutinhos. Hoje a gente atrasou um cadinho, né, pastor? Então, eu vou aqui, sem mais delongas, já pedir permissão para o senhor para a gente já partir para as perguntas da semana passada. Perfeitamente. Para a gente ganhar tempo aqui também, deixa eu ver. Tem aqui também algumas observações e tal. Enfim, mas isso aqui a gente pode ver depois. Tá, eu vou para as perguntinhas. Eu pensei que isso aqui eram as perguntas, mas não. Então vamos lá para as perguntas da semana passada. Deixa eu só atualizar aqui, meu pastor, para a gente. Fique à vontade. Para a gente poder. Pronto, as perguntas de hoje então são 5 perguntinhas, não é? Então já conseguimos atualizar aqui. E é isso. Então, perguntas da semana passada, a gente vai trazer aqui para o pastorzão, para ele estar respondendo para a gente. E a primeira delas, pastor, é a seguinte. Eu não sou intolerante, mas penso como o irmão que entendeu não ser necessário tratar-se de assuntos sobre relação sexual no livro do Cântico dos Cânticos, no seu programa. Há pessoas que censuram. Deve haver um espaço para esse tipo de assunto. Então, eu compreendo a posição deste irmão ou irmã que se disse não intolerante, mas é preciso saber que ele ou ela não são os únicos ouvintes. São centenas no Brasil e no mundo. E assim como a censura, segundo ele falou em censura, mas ele não descreveu a censura, assim como ele que entende que há censura, outros estão interessados. Inclusive, já respondendo uma questão do pastor Welber, nós vamos ter mais um programa na próxima semana, porque a demanda está muito grande e eu estou fazendo, veja como hoje o nosso programa são textos diversos. Nós estávamos tentando fazer os capítulos, mas não conseguimos. E então, como a demanda é muito grande, nós vamos ter o programa de hoje e mais um programa na semana que vem. Portanto, não é só o irmão e alguém que censura, segundo o irmão, que ouvem esse programa. Outros estão interessados, inclusive, como disse, na continuação do assunto, além do previsto por nossa equipe, que seria para a semana passada encerrar. Mas já colocamos hoje e vamos colocar mais um na semana que vem. Interessante é que uma pessoa, provavelmente jovem, está dizendo que não é conveniente o assunto no meu programa. A semana passada, uma senhora de 90 anos ligou para a Dulce para agradecer as explicações que estão sendo dadas sobre o Cântico dos Cânticos. 90 anos. Nós estamos sendo, aqui dentro do possível, explícitos. Não mais explícitos porque nós estamos falando em uma rádio. E a minha intenção com o próximo livro, que nós começaremos logo depois que concluirmos o Hebreus, introdução e comentário, será de tratar literalmente as figuras do livro, para que isso possa ser ensinado de uma forma explícita, literal,
pelos pastores, pelos estudantes de teologia, pelos crentes que gostam de ler a Bíblia, para melhor entendimento dos aficionados na leitura bíblica. Então meu irmãozinho, assim como o irmão censura e diz que há censura também, há outros irmãos que estão procurando conhecer mais e mais o Cântico dos Cânticos. Nunca esqueça, meu irmão, o Cântico dos Cânticos não é leitura imprópria. O Cântico dos Cânticos é um livro tão inspirado como Gênesis, como o livro dos Salmos, como o livro de Provérbios e Eclesiásticos, Eclesiastes, que são juntamente com ele livros sapienciais. A carta de Tiago, que também é sapiencial. Todos os 66 livros da Bíblia são igualmente inspirados por Deus. Nós dizemos tecnicamente theopneustos, soprado por Deus. O Cântico dos Cânticos é este livro, theopneustos, soprado por Deus. Muito obrigado por sua participação no nosso programa. Muito obrigado por discordar de nós. Eu vejo seriedade na questão que o irmão enviou, o irmão ou irmã enviaram, e agradeço muito e peço que continuem sendo nossos ouvintes, o que é uma honra para nós. Podemos ir para a segunda, Welber? Agora sim. 10h30, não estava liberado, o meu microfone não estava liberado para o YouTube, estava só na rádio. 10h30, agora 31, né? 10h31 em Brasília. Para você que está chegando aqui no YouTube, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Tô vendo aqui muitas pessoas chegando por aqui, mas deixa o seu like, tá? Por gentileza, é muito importante para a gente. Bom, vamos lá para a segunda perguntinha, que diz o seguinte. Questão repetida a pedido do ouvinte. Então vamos lá. Pastor, no programa anterior houve uma questão sobre a tradução de Cântico dos Cânticos no capítulo 3, no versículo 1. Qual a melhor tradução? Com o singular noite ou com o plural noites? Então, como o Elber já falou aí, meu irmão, essa questão foi repetida a seu pedido. E eu vou dar a mesma resposta que dei a semana passada. Embora esse texto de Cântico dos Cânticos 3, versículo 1, seja um versículo que não apresenta qualquer problema no livro, nenhum problema de exegese, nenhum problema de hermenêutica, nenhuma confusão em palavras dúbias, de tradução dúbia ou incompleta. Mesmo assim, essa questão tem voltado ao nosso programa. Voltado de forma legítima, né? Da parte dos ouvintes, porque se não entendeu, é para voltar mesmo. Se a explicação não foi consentânea com a sua expectativa, se a explicação foi incompleta, pode mandar de volta que nós vamos recebê-lo de volta. Então, para mim, Cântico dos Cânticos 3:1 está traduzido de forma excelente em Almeida. E eu me refiro aqui à Almeida revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, que é o texto oficial da Convenção Batista Brasileira. É aquela Bíblia que está escrito lá de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Pois bem, poderia ser hebraico e grego, e mais aquelas línguas semelhantes, né, próximas do grego e do hebraico. Então, Almeida traduziu assim: de noite, em meu leito, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, porém não o achei.
Tá linda essa tradução, tão poética quanto o livro é poético. E Almeida caprichou nesse livro. Ele entendeu que o singular, eu me refiro a João Ferreira de Almeida, ele entendeu que o singular seria melhor no contexto, mas o original hebraico é plural. Então, em vez de noite, seria noites. Tiraria a preposição de e colocaria as noites, com o acento grave. As noites, ao anoitecer, seria a forma mais literal. Então, mas alguém poderia perguntar assim, por que o Senhor não traduziu com o plural noites? E a resposta é, eu não traduzi com o plural por entender que ele não é prepol, ele não se encaixa no texto original. Não é consentâneo. Eu estou repetindo essa palavra porque é essa palavra técnica com o original. Agora, uma pequena diferença que não interfere no sentido do texto, como o texto original seria o caso de dizer que o autor afirmou ao longo da noite. Seria uma bela tradução, que não afetaria em nada o sentido. Então, o plural não prepol, não se encaixa. A tradução tem que ser como uma luva, isso é prepol. A luva, né? Que entra o sapatinho da Cinderela, que entra no pezinho dela, mas não entra no pezinho das irmãs dela. Prepol é isso, é o sapato da Cinderela. Então, essa pequena diferença não interfere no que o autor quis dizer, e então a minha sugestão seria ao longo da noite. Melhor do que o plural noites, que está no original. E o tradutor, ele precisa ser versátil. E essa versatilidade impõe que a tradução literal, às vezes, não faz sentido. É melhor que ele estude uma maneira de dizer o que está no original que leve o leitor ao entendimento do que foi escrito. Então, o tradutor tem esta chance de estender. Por que o auristo é tão usado no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, que é a Septuaginta, em grego? Por que o auristo é usado? Porque auristo significa ilimitado. Dá ao tradutor o direito de estender alguma coisa que literalmente vai ficar complicado. E a intenção, o propósito do tradutor é que o seu leitor entenda. Os tradutores da Bíblia para outras línguas, eu estou me lembrando do pastor Gunther e de dona Wanda Krieger, pastor Krieger e dona Wanda Krieger, que traduziam para os xerentes e faziam teste com os índios para saber se eles estavam entendendo o que estava sendo dito. Algumas vezes entendiam, outras vezes não entendiam. Então eles tinham que procurar um outro meio, né, para que o índio entendesse a mensagem da palavra de Deus. Então, o tradutor tem
esse direito de expandir para alcançar o que está literal no texto original. Isso não é fácil. Isso é uma tarefa cara do ponto de vista financeiro e demorada do ponto de vista do tempo. Não se traduz de hoje para amanhã. Não. Isso não é cartinha que vem pela internet em inglês e a gente clica ali para achar uma tradução e vem aquela tradução horrorosa feita na internet. Não. A tradução da Bíblia é coisa seríssima, que demanda joelhos no chão, porque está tratando com a palavra de Deus. Uma coisa terrível é colocar na boca do Senhor aquilo que ele não disse. Eu sempre lembro de Êxodo capítulo 6. Eu sou Jeová. Deus não disse isso. O nome dele não é Jeová. Jeová foi uma tentativa de usar as consoantes do tetragrama sagrado com as vogais de Adonai. Uma ajuda. Não foi mala intenção, foi boa intenção, foi louvável intenção. Mas o nome de Deus é inefável. Ninguém sabe dizer o que foi que Moisés ouviu lá no monte, quando ele disse, eu sou. Por isso que ele disse, eu sou o que sou. Eu sou o que fui, eu sou o que sou, eu sou o que serei. E Paulo diz e o autor aos Hebreus diz no capítulo 8, o Senhor Jesus é o mesmo, ponto. Ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Então, eu não traduzi com o plural noites porque ele não é pré-pol. E eu usei a palavra consentâneo. Não satisfaz o interesse, não lida bem com o original como uma luva que se encaixa ou como o sapatinho da Cinderela. Então, a pequena diferença que é feita na tradução que eu estou sugerindo não prejudica o sentido daquilo que o autor quis dizer quando disse de noite em meu leito. Ao longo da noite em meu leito. Essa sugestão eu creio que seja boa para o leitor que gosta de saber dos detalhes da tradução da Bíblia. Estamos com a caixa de pergunta plena desses interessados em conhecer melhor o que o autor Theopneustos, o autor inspirado, quis dizer, quando em seus ouvidos recebeu o sopro de Deus. Podemos ir para a questão 3, meu irmão? Vamos lá, 18 minutos faltando para as 11 horas em Brasília. 18, agora 17, né? 17 minutinhos faltando para as 11 horas na nossa capital. Quero só lembrar aos nossos queridos ouvintes que, para você que quer mandar uma perguntinha para o pastor, né? O propósito do quadro é exatamente esse: desvendando versículos difíceis da Bíblia. Então, se você tem alguma dúvida, algum versículo, passagem, alguma coisa, né, que de repente você conheceu hoje, ou que alguém te falou hoje, né, ou ontem, enfim, e pintou essa dúvida, então você vai mandar lá para o e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para perguntas, tá bom? Ele não responde perguntas assim, você mandando agora, ele vai responder agora. Não, essas perguntas vão para lá.
dependendo do assunto, ele vai colocar uma pasta, né, que ele tem várias pastas abertas lá com vários assuntos. Se for um assunto novo, ele vai abrir uma pasta, então, e normalmente mais pessoas vão mandar perguntas no tocante a esse assunto, ok? E aí, por ordem de chegada desses assuntos, ele vai estar trazendo aqui para estar respondendo, ok? E essa semana, especificamente, nós estamos mais uma vez, estamos na terceira semana, ainda no livro do Cântico dos Cânticos, Sonhando e Vivendo o Amor é o tema de hoje, né? E então ele está aqui respondendo as perguntas da semana passada, e daqui a pouquinho virão as perguntas dessa semana. Tudo bem? 16 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. Pastorzão, a questão da mãe de Salomão coroá-lo e não o pai, que era o rei, não ficou muito clara. O senhor voltaria a falar sobre isso? Perfeitamente. A confusão foi criada com o entendimento de que Batseba, a mãe de Salomão, foi quem coroou o rei Salomão. Mas essa informação não é clara. Ela era a rainha, mas quem coroa o rei é o rei. Mas porque diz que ela, a coroa com que ela coroou o seu filho, mas foi no dia do casamento. No dia do casamento dele, então ela, Batseba, pôs a coroa na cabeça do seu filho. No entanto, para sentar no trono, só o rei poderia fazer isso. Então foi o rei Davi quem coroou o seu filho Salomão no trono e lhe deu aquelas instruções todas que ele deu dentro desse contexto da coroação do seu filho. Inclusive disse que ele era de pouca idade, por causa disso ele teve o cuidado de instruí-lo mais e mais. E Salomão foi o rei mais sábio, não é? Não houve antes dele, nem durante o reinado dele, nem depois dele, e até os dias de hoje, um homem tão sábio quanto Salomão. Como escritor, como legislador, que foi nos livros da Bíblia que tem a interferência dele. Escreveu milhares de cânticos, inclusive este, que é o mais sublime cântico, por isso que ele deu o nome de Shir HaShirim, que significa o mais sublime cântico. É um superlativo, porque Shir é o singular, Shirim é o plural masculino, Shirot é o plural feminino. Então ele traduziu por Shir, cânticos, HaShirim. Ha é o artigo masculino, sim, plural. Shir, HaShirim. O cântico dos cânticos, literalmente. Mas em hebraico é o mais sublime dos cânticos que ele escreveu. E ele foi, de acordo com a Bíblia, o mais sábio de todos os reis da terra. E não vai nascer um rei, segundo Salomão. O Cântico dos Cânticos, o livro de Provérbios, o Eclesiastes, são livros da pena deste grande sábio que Deus levantou no meio do seu povo. Os judeus, segundo a Escritura diz, sempre serão cabeça, não serão cauda. Eu estou aqui, inclusive, homenageando
o exército de Israel, hoje, pelas iniciativas poderosas, com a luta pela paz, Israel sempre respondeu a ataques. Ele nunca inicia um ataque. Ele sempre responde aos ataques. E a Bíblia diz aos crentes para amarem a Israel. E é o próprio Deus quem diz: amei a Jacó e aborreci a Ismael. 2 irmãos. Um amado por Deus e o outro aborrecido de Deus. E dentro de tudo isso, nós só temos uma resposta: soberania. Quem não aceitar a posição de Deus, ele não vai mudar. Nosso Deus não muda. Não há variação no entendimento, nas decisões dele. O melhor é, como se diz, orar pela cartilha dele. Porque ao final de tudo, você vai descobrir que ele estava certo e você estava errado. Nosso Deus é soberano sobre a terra, diz o hino, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Não há nada que surpreenda o nosso Deus. Ninguém se esconde dentro de uma caixa, nas nuvens, na terra, debaixo da terra, no mar. Ele sabe de tudo, porque ele é o Criador de todas as coisas, que chama as estrelas pelo seu nome. Que coisa! Quantas estrelas você sabe dar o nome? Deus pôs o nome em todas elas. De modo que este é o nosso Deus para sempre. Ele vai ser o nosso guia até a morte. E ele seja bendito eternamente. A mãe de Salomão o coroou no dia do seu, diz o texto Almeida, desposório, isto é, casamento. O rei Davi coroou o seu filho Salomão e o conduziu ao trono que era seu, e não de Adonias, que era o filho mais velho. Mas ele não seria o rei de Israel, porque o escolhido por Deus foi Salomão. E Deus deu um nome a Salomão que foi diferente do nome que Davi e Batseba deram. Deus o chamou de Gedidias, em hebraico Yedidiah, e esta palavra significa amado de Deus. Yedidiah, Gedidias, é o nome de uma pessoa amada por Deus. Este é Salomão, o filho de Davi e Batseba. Podemos seguir? Muito bem, 7 minutos faltando para as 11 horas em Brasília. Estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador, no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastor, censurar uma esposa por procurar o marido, ainda que seja à noite, para mim é muita falta de sensibilidade, ainda que seja nas ruas do Rio de Janeiro. O assunto voltando aí, interessante, né? Eu penso como esse irmão pensa. Não tem hora. De repente, sua esposa tomou um ônibus errado,
a, se perdeu na hora de voltar para casa, o que é que você faz? Hoje há mais recursos, né? Porque tem a localização pelo celular e contatos de WhatsApp e outros recursos da tecnologia de hoje. Mas se está perdida, tem que ser procurada, não é? E procurar até achar. Não tem hora do dia, da noite, não tem hora, não tem local, não tem cidade onde esteja, pode ser uma cidade pequena, pode ser uma metrópole. É procurar. Então, a pessoa disse aqui que é falta de sensibilidade. Tudo bem, eu respeito sempre as questões que os ouvintes enviam. Às vezes é o uso de recursos diferentes. Eu não ficaria só dependendo de celular e de WhatsApp. Eu sairia para procurar a minha esposa e só voltaria quando ela ligasse para mim dizendo: já estou em casa, estou aqui, etc, etc e tal. Então, a busca do amado pela amada durante a noite é uma busca legítima, uma prova do seu amor, do seu cuidado para com a sua esposa. Todo homem faria isso. Certamente que toda mulher também faria isso, procurando o esposo que está perdido, etc. Uma vez eu me perdi em Jerusalém e foi muito complicado, porque eu estava recém-chegado e eu dormi no ônibus. E quando chegou ao final da linha, já tinha passado muito da minha casa. Então, o motorista disse: olha, é a minha última viagem, eu não vou voltar e não vai ter outro ônibus para voltar. E então ele me explicou como chegar até a minha casa e eu fui pelas explicações dele até que cheguei lá. Mas estar perdido não é coisa boa. Perdido numa cidade grande, perdido numa cidade pequena é ruim também, mas as pessoas se conhecem mais numa cidade pequena. Então, eu faria como esse homem do Cântico dos Cânticos fez com a sua amada, sairia para procurá-la, independentemente da hora, do local, até encontrá-la, ou até receber uma mensagem dela, dizendo: eu estou em tal lugar assim, assim me perdi, não sei voltar para casa. Ou então ligando e dizendo: eu peguei um táxi, peguei um Uber e dei o endereço e voltei e ele me deixou na porta da minha casa, graças a Deus. Então é isso aí. Eu faço coro com esse irmão que disse que deve procurar a amada onde ela estiver. Muito bem. A quinta perguntinha. Pastor Pedro, eu ouvi uma pregação em minha igreja sobre o capítulo 3, versículo 6 do Cântico dos Cânticos. Era dia do aniversário da igreja. O pregador convidado afirmou que a referência é a igreja. Mas quando o Senhor falou, eu fiquei em dificuldade, porque me parece que o Senhor entende de modo distinto. É a igreja ou não é, pastor? O versículo que ele está referindo, a referência dele foi capítulo 3, versículo 6. A leitura dele, da Almeida revisada, da imprensa bíblica brasileira, o nosso texto oficial da convenção, é assim: que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? Esse versículo, diferentemente daquele primeiro de 3.1, que não tem nenhuma dificuldade, mas já voltou 2 vezes para cá,
e eu não estou certo que ele não vai voltar novamente, este versículo é um versículo de difícil tradução. Mas o entendimento dele o entendimento dele no contexto não é fácil. É difícil afirmar quem está falando e a quem está falando. Isso dificulta a tradução. Deixa eu ver aqui. Okay. Parece que o amado está descrevendo a amada, porque ele alude a perfumes, tipos diferentes de perfumes usados por mulheres. Esses perfumes que ele cita são perfumes usados por mulheres, não por homem. Também uma questão que dificulta é este demonstrativo, isso, que em português é masculino, mas em hebraico é feminino. O pronome, o demonstrativo aqui é zot. O demonstrativo masculino é zé, zé. O feminino é zot. Zé masculino singular. Zot feminino singular. Na expressão que é isso. Então, a tradução poderia ser: quem é esta? Já que o demonstrativo é feminino, para melhor entendimento e para uma leitura com melhor estilo, quem é isso? Quem é esta? Então, o autor inspirado, eu creio, está se referindo à amada, não à igreja. E, às vezes, a interpretação fica equivocada, traduzida como a igreja, por influência do versículo 7. No entanto, este versículo 7, ainda que pareça estar respondendo ao versículo 6, mas esse parecimento é enganoso. Não é sobre o versículo 6 que o versículo 7 está falando. O autor, Salomão, entrou em outro assunto. E este novo assunto vai de 7 a 10. Então ele fez um ponto no 6 e de 7 a 10 ele entrou em um outro assunto. De modo que, no meu entendimento, embora eu já tenha ouvido mensagens sobre esse texto, principalmente em questões de aniversários de igreja, entendendo os pregadores por seu raciocínio, por sua interpretação, por sua hermenêutica, por sua exegese, que o autor está falando sobre a igreja, a Kahal, no Antigo Testamento. A Kahal não é com a Kahal, nem sobre a Kahal, não é com a igreja, nem sobre a igreja que ele está falando, mas sobre a amada dele, perfumada para ele, com perfumes que são somente usados por mulheres, não por homens. Então, ponto no versículo 6. E de 7 a 10, um outro assunto, distinto, separado do assunto a minha amada está perfumada, nem a minha igreja está perfumada. No meu entendimento, não é sobre a igreja. É um homem falando amorosamente à sua esposa e para ela.
Creio que podemos fazer um intervalozinho agora, não, irmão? Muito bem, agora 11 horas e 3 minutinhos em Brasília, 11 e 3 na nossa capital. Estamos ao vivo aqui diretamente de Brasília com o pastor Pedro Moura, que está em Salvador, no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E essas foram as perguntinhas, né? Da semana passada ainda, né? No tocante à semana passada, ao assunto que foi tratado na semana passada. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com os assuntos, com as perguntas de hoje. A gente continua no Cântico dos Cânticos, inclusive vai continuar, o pastor já deu aí o ok, que vai continuar aí até a semana que vem, né? Então hoje o tema Sonhando e Vivendo o Amor. Daqui a pouquinho então a gente vai estar abordando esse tema. São 11 horas e 4 minutinhos. Eu quero trazer aqui para você que está aí ligado na rede, claro, falar um pouco quem é o pastor Pedro Moura. Muita gente chegando aqui na rede essa semana. Aliás, ontem mesmo foi um dia bem atípico, que chegou muita gente, aqui na rede, né? E então, para você que está chegando agora aqui na nossa programação, o pastor Pedro Moura é um professor universitário, né? É um doutor em teologia, em grego, em hebraico, e ele está aqui com a gente toda sexta-feira nesse quadro, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Para você participar, você vai mandar para o e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para você mandar aí a tua perguntinha, né, a tua dúvida que você tiver em algum versículo da Bíblia ou alguma coisa que veio aí. Então, mais uma vez, ministeriopastorpedromoura@gmail.com. E o pastor Pedro Moura também é escritor de vários livros aí, né? Já está indo para o 13º esse ano. Se Deus permitir, no final do ano ele vai estar lançando mais 2, né? E é o Hebreus, Introdução e Comentário, e ainda o Cântico dos Cânticos, né? Eu tenho certeza que vai ser top demais, vai ser muito bom para muita gente, né? Que tem essa dúvida, né? E muita gente tem às vezes até um medo de ministrar, não vou dizer um medo, mas um temor de ministrar sobre Cânticos dos Cânticos, porque, né, às vezes não gosta de abordar algumas coisas e tal. Então o pastor Pedro Moura está vindo aí com Introdução e Comentário, Cânticos dos Cânticos no final do ano, juntamente com Hebreus também, a Introdução e Comentário, além de que esse ano já foi lançado o livro de Jonas. Foi esse ano, né, pastor? Foi no ano passado, né? Foi lançado o livro de Jonas, foi lançado também o Desvendando Versículos Difíceis, volume 2. Você também tem que ter o volume 1. Tudo isso já está aí disponível para venda, né? E ele tem mais, e além desses, como eu falei, já é o 13º. Tem aí os seus best-sellers, como o nosso... Manual do Autor do Casamento, a Ceia do Senhor, né, também, e enfim, aí outros livros também que vale muito a pena você conhecer. Agora, claro, tem que ver qual que ele tem disponível para entrega. Se for para grandes quantidades, você tem que falar com ele, claro, antes, e para você fazer o pedido do livro, é ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Entre em contato, vê quais que estão disponíveis para grandes quantidades, né? Agora, se for para poucas quantidades, aí eu acredito que o leque aí é bem maior para você estar adquirindo esses livros, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Bom, eu vou lá no nosso chat rapidinho, pastorzão. Tem aqui uma galera mandando recado, mandando bom dia e tal. Deixa eu ver quem é que está aqui com a gente. A nossa querida Neide Moura está dizendo: graça e paz, amados pastores Pedro Moura e Welber e ouvintes desse abençoado programa. A Rosângela também está por aqui, está dizendo bom dia, graça e paz. A Cristiana Paulo está dizendo bom dia, família preciosa de Jesus Cristo, pastor Welber, pastor Pedro Moura, uma boa programação, estou ligadinha na rede, 4 anos de amor no ar. Ela está lá em Recife, né? Está lá em Dois Unidos. A Cristiana está em Dois Unidos, lá em Recife. A Janilda também está por aqui, está dizendo bom dia, graça e paz, irmãos. A Deusidete também está por aqui, está dizendo bom dia, pastores Welber e Pedro Moura. Estou ligado aqui, direto de São Vicente, em São Paulo. A Deusidete está dizendo, pastor Pedro Moura. Bom dia, pastor Welber e pastor Pedro Moura, graça e paz. Essa é a
Bernadette, que está aqui com a gente. A Cristiane Meira está dizendo, bom dia com Deus, bom dia com Jesus, pastor Welber e Pedro Moura, pastor Welber Costa, que tenhamos um bom entendimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do pastor Pedro. A Cleide Rosali também está lá em Salvador, ela é da Ibicião de lá, também está aqui plugada com a gente. A Cristiane Meira também está na área, está dizendo graça e paz, a congregação da Igreja Batista Memorial de Olinda, pastor Eminadab. A Janilda Pereira está dizendo amém, aleluia, glorificado seja Deus. A Eugina Elbis também está por aqui, está dizendo que ela está lá em Cuiabá. A Janilda está dizendo que ela está em Salvador, falando que é verdade. Pessoal da Bíblia em Quadrinhos, olha aí, rapaz, o pessoal da minha equipe voltou aí a interagir conosco. Bom dia, povo de Deus. Em breve tem um garotinho aí que é o Deninho, lá de Salvador, lá de Maragogi, eu acho. O Deninho sempre está me cobrando, rapaz, aí novos episódios da Bíblia em Quadrinho. Eu tô aqui, eu tenho que entrar nas madrugadas agora, que é só o que está me sobrando para poder eu concluir o meu trabalho lá. A Deise Tenório está falando sobre o Rio de Janeiro, né, Deise? Tá lá orando e tal, e fez aqui um comentário dela. E ela diz mais aqui, ó, começando o fim de semana com muito aprendizado. Valeu, Deise. A Janilda está dizendo, concordo. A Márcia Bastos está dizendo, olá, bom dia, Deus seja louvado pela vida de vocês, pastor Welber e Pedro, que manhã abençoada e que programação edificante através do estudo da sua palavra, que é bênção. A Janilda está dizendo, sempre em minhas orações pela vida da irmã Dulce e seu esposo, muitas bênçãos de Deus, louvado seja, louvar a Deus por sua vida, homem de Deus, é o que está dizendo a nossa irmã Janilda. Márcia Peregrina também está aqui, Deus abençoe a equipe. E a Deise está dizendo, orai pela paz em Jerusalém. É isso, Deise, obrigado, querida, Deus abençoe a sua vida. Bom demais saber que vocês estão aí plugados junto com a gente. Bom, são 11 horas e 10 minutinhos em Brasília, 11 horas e 10 minutinhos na nossa capital. Pastorzão, antes de você ouvir com o seu alô, eu vou só fazer uma menção aqui rapidinho, rapidinho. Sobre o nosso Flamengão, quer dizer, né, o meu Flamengo, meu Mengão, né, como eu falei, se fosse menos de 2 em cima do tal do Chelsea, eu não iria comemorar. E aí foi 3-1, então a festa foi boa, né? Então aí a gente veio e fez a festa, né? 3-1, lá voa, já posso vir embora dos Estados Unidos, né? A galera pode vir embora dos Estados Unidos feliz da vida, porque pegou o Chelsea e deu de 3-1. Mas domingo, né? O tal do... Esqueci o nome do time lá, como é que é o nome do time mesmo? Enfim, parece que é um time do México, né? Hã? Parece que é um time do México. Não, é o alemão lá, é o todo-poderoso lá, que deu de 10-0 no primeiro jogo. Borussia? Não, meu Deus do céu, como é que me fode? Eita, alguém vai me falar aqui, alguém vai me ajudar aqui agora. Bora, quem é o adversário do Flamengo de domingo? Bora, Gabriel, manda aí, Gabriel, você que... Van Gomes, você... Eu tô vendo ela aqui com a torcida do Flamengo aqui, ó. Meu Deus do céu, como é que dá um branco assim, rapaz? Estava na ponta da língua. Enfim, mas é um time top aí, os dos cabeças, acho que talvez é o top 5 aí do mundo, né? E o Flamengo vai estar jogando com eles aí. Bayern de Munique, obrigado, pastor Léo, obrigado, queridão. É o Bayern de Munique, pastorzão, é essas feras aí, ó. Então... que vai estar com o Flamengo. Então, eu acho que vai ser só 2-1, viu? Flamengo 2 e Bayern 1. Eu acredito que vai ser só isso. Então, que pena que vai ser às 5 da tarde, bem na hora do culto, né, rapaz? Eita, nós. Bayern de Munique, ó, vamos falando aqui também. Legal. Então, esse é o nome da... O bom, Welber, é que os 4 brasileiros estão classificados, né? Os 4, Agora, só que o Botafogo vai pegar o Palmeiras, né? Então... Isso é triste. Vai tirar um brasileiro. Tirar o brasileiro, né? Vai botar um na semifinal, mas vai tirar um, né? Mas olha só, na boa, pastorzão, o tal do Palmeiras não ganha do Faísca não, viu? Não ganha, não. Eu acho que o Palmeiras não ganha do Faísca, não. O Faísca tá jogando bonitinho, rapaz. Eu vi o Faísca jogando aí. Como eu falei, eu torci muito para eles lá no... contra o primeiro, acho que foi o segundo jogo dele, né? Que ganharam lá de 1-0 do todo-poderoso lá da França, né? Então... PSG. Né? E
Então, assim, eles estão jogando bonitinho, viu? Jogando como gente grande. O tal do Palmeiras não dá conta deles, não. O Palmeiras só pegou mamão com açúcar até agora, viu? Não pegou ninguém assim pra dizer que, né, que foi um desafio. E o Botafogo, no meio lá do grupo da morte, como eles falaram, mandou pra casa lá o Atlético de Madrid, eu acho que era que tava lá no grupo deles, né? E vai pegar o tal do Palmeiras. O Palmeiras não ganha do Botafogo, não. Se o Botafogo jogar do jeito que tá jogando, o Palmeiras não vai dar nem puxar. E aquele Igor joga muito. Muito. Igor Jesus, o moleque é top. Então, o tal do Faísca tá atrevido, viu, gente? O tal do Faísca. Eu acho que o Botafogo ganha do Palmeiras. Eu acho também. Eu acho que vai ser pelo menos uns 3-1, mais ou menos, viu? Eu acho que vai ser legal. O que é que estão me avisando aqui? Então, acho que estão me avisando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se... Não é aqui não. Tá. Enfim, mas domingão, né? Parece que vai ser às 5 da tarde. Flamengo e Bayern de Munique. O Botafogo e Palmeiras, não sei que dia que vai ser, né? E o tal do Fluminense também, dessa fase ele não passa, não. O Fluminense está passando por sorte mesmo, não é mais por merecimento, não. Já é por sorte mesmo. Agora o Faísca eu tô botando fé. O Faísca, né? O Faísca eu tô botando fé. Talvez a gente cruze com o Faísca lá na frente. Né? Então, e você sabe quando é que termina esse campeonato? Pastor, é para o mês de junho, né? Eu acho que até o final da semana que vem, acho que termina. Até o final da semana que vem, acho que termina, porque agora já são as oitavas. Agora são as quartas, né? Essa agora já são as oitavas, né? Para decidir para ir para e depois já semi e final. Então acredito que lá para o meio da semana que vem, da outra semana no caso, né? Acredito que deve ser o final já do campeonato aí. Porque julho já é o campeonato brasileiro, né? Julho, exatamente. Dia 13, acho que o Flamengo já joga. Dia 13 aí não sei com quem, não sei se é com São Paulo, não sei. Acho que dia 13 de julho o Flamengo já joga. Então, até lá já foi resolvido, né? Essa taça a gente já trouxe já, então. Tem só o Real Madrid e o PSG depois do Bayern de Munique. Só eles. Mas muito bem, são 11 horas e 15 minutinhos, pastorzão. E o alô, vai para quem? Olha, o alô vai para a Primeira Igreja Batista de Catu, aqui na Bahia. Sim. 102 anos de existência. E se o Senhor permitir, eu estarei lá para levar a palavra neste final de semana àqueles queridos irmãos. Alô, PIB em Catu, Bahia. Feliz aniversário, Igreja Centenária. 102 anos de existência. Imagine, eu preguei nessa igreja em 1982, no aniversário dessa igreja. Ainda era o pastor lá, eu esqueço o nome dele, o pai do pastor Heber Mesquita, pastor Mesquita, pai do pastor Heber Mesquita, da Igreja Batista Sinai, aqui em Salvador. Esse é o meu alô de parabéns para a Igreja Centenária Primeira em Catu. Se Deus quiser, estaremos lá. Posso continuar? Pode sim. Parabéns para minha irmã Miriam Moura Santos, fazendo aniversário neste final de semana, amanhã, precisamente amanhã, 21 de junho. Ela é pianista da Igreja Batista Independente, é muito talentosa, pianista mesmo de piano, que toca como adulto toca. Parabéns para ela, para toda a sua casa, seu marido Nilson, meu querido cunhado, e rogando a Deus bênçãos e bênçãos sobre a vida dela. Continuamos orando pela criança Daniel, com problemas de saúde que inspiram cuidado a seus pais, a nós, a Igreja do Senhor, desejando que ele supere essas dificuldades na sua saúde. Ore por Daniel. Deus sabe quem é essa criança, e sua oração vai direto porque Deus
conhece todos. Orando também pelo Maurício Paz, cantor Maurício Paz, que está cada dia vencendo mais as suas dificuldades na sua saúde. Esperamos o seu completo restabelecimento. Oramos pela senhora Olda, O-L-D-A. Ela é mãe de uma irmã chamada Isolda, membro da Igreja Batista do Garcia. Esta senhora está em UTI, necessitando das orações da Igreja do Garcia e da Igreja do Senhor, seguindo a ordem, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Que promessa maravilhosa de Deus sobre os enfermos. Agora, esta semana, ontem, eu contei mais um ano do falecimento do meu pai, o pastor José Moura. Uma data sempre com um sentimento, esta data vem para nós sempre com um sentimento misto. O primeiro, de muita saudade. E o segundo, de muita alegria pela vida dele, pelo ministério dele, pelo exemplo que ele nos legou, pela musicalidade excepcional que alguns de nós herdamos. Ele foi pastor da Igreja Batista do Garcia por 26 anos e 10 meses. Eu tive a honra de sucedê-lo no meu primeiro pastorado, logo que saí do Seminário do Sul do Brasil. Eu sei que todos os meus irmãos gostariam de falar, mas não é possível. Mas eu recebi duas rápidas palavras, uma da filha, Neide, a primogênita, e uma da neta, Niara Moura. Eu não sei se chegou às suas mãos, se chegou às suas mãos e você puder ler, eu vou ficar muito agradecido. Sim, a Neide Moura, né, que é aí a primogênita, ela escreveu assim: em memória de meu pai, pastor José Moura de Almeida, 33 anos de saudade. Meu pai foi um homem íntegro, digno, violoncelista, flautista, maestro, arranjador, professor de música e pastor batista. Um pai presente e amoroso que criou seus 13 filhos com disciplina e muito amor. Nas madrugadas chuvosas, levantava-se para ver se estávamos cobertos. Nunca chegou em casa com as mãos vazias. Viveu guiado pela fé inabalável em Deus. Com este versículo como lema, eu e minha casa serviremos ao Senhor, de Josué 24:14, a parte B. E ela diz mais aqui: ser filha de José Moura é bênção, é honra, orgulho, é luz, é música suave em minha vida. De Neide Moura, a sua primogênita. Então tá aí, ó, a homenagem ao nosso querido... Coisa linda. Memória aí, o pastor José Moura de Almeida. Eita, 33 anos de saudade, não é isso, pastorzão? Sim, foi ontem. Nunca esquecemos. Bacana. Bom, são 11 horas e 22 minutinhos em Brasília. É um texto da netinha, né, da Niara, não é? Ou não? Não entendi, pastor. Eu enviei também um texto da neta Niara. Da Niara, deixa eu ver se eu acho aqui, pastorzão. Deixa eu só ver aqui, porque esse eu acho que eu não cheguei, não sei se eu vi, se eu cheguei a ver aqui. Pastor, esse eu acho que eu não recebi, pastor. Eu mandei para o Luiz ontem. Ah, tá. Não, esse eu não recebi. Se o Gabriel... Aqui, chegou aqui, meu amigo Gabriel mandou aqui agora pra gente. Ok. Tá dizendo assim: em memória do meu amado avô, pastor José Moura de Almeida.
Hoje no aniversário, que foi ontem, né? Hoje no aniversário de sua partida, meu coração se enche de saudade, gratidão e louvor. Pastor fiel que me ensinou a amar e obedecer a Deus com reverência e entrega. Músico talentoso que plantou em mim a paixão pelas notas que louvam ao Rei dos Reis. Sigo em frente decidida a honrar o seu legado, oferecendo ao Deus que ele me ensinou a amar. Foi dele que aprendi o valor da obediência a Deus, o som da fé que não desafina, a firmeza dos que negociam a verdade e o silêncio daqueles que conhecem os segredos da oração. Hoje, mais do que nunca, o seu legado fala. Fala nas escolhas que faço, nas palavras que prego, nas melodias que nascem no íntimo do meu ser. Honrá-lo é viver como ele viveu, para a glória de Deus. É assim que sigo com saudade, sim, mas também com propósito e esperança até o grande dia. Com todo o amor que houver na terra, sua neta Niara. Essa é a homenagem ao nosso querido pastor José Moura. E é isso. 11 horas e 24 minutos em Brasília. Bom, pastorzão, então vamos lá, vamos para o assunto de hoje? Para as perguntinhas. Eu queria lembrar a Convenção Batista Baiana aqui em Salvador. Em julho, né? A 100ª Assembleia na Igreja Batista Sinai, em Salvador, e em outras 2 igrejas, porque a demanda vai ser muito grande. Parece que em Sião e na Igreja Batista do Garcia, de 2 a 4 de julho, não é? Com aquelas, como os irmãos que frequentam convenções sabem, aquelas reuniões das organizações que se antecipam às reuniões da Assembleia. De 2 a 4, a Assembleia da 100ª Assembleia da Convenção Batista Baiana será aqui em Salvador. Muito bem. 11 horas e 25 minutinhos em Brasília. Antes de a gente partir lá para o nosso assunto de hoje, ou para as perguntas de hoje, né? Só rapidinho aqui, a Maria de Fátima está dizendo graça e paz a todos, caravelas na Bahia. A Van Gomes está dizendo a final vai ser dia 13 de julho, pastor. A final. O Flamengo e não sei quem. Não estou sabendo ainda. Mas eu sei que é dia 13 de julho, às 4 da tarde. Obrigado, Van. A Joana Moura também está por aqui, está dizendo bom dia, graça e paz. A Cirlândia está dizendo bom dia. A Carmen Sandra está dizendo que lindo ver os filhos orgulhosos dos pais que tiveram. A Janilda também está aqui, está dizendo Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a todos os teus em Catu, com bênçãos celestiais. Deus abençoe ao teu servo, pastor Pedro Moura e família, que vão estar lá para levar a palavra. A Carmen Sandra está dizendo que todos os pais deixem um legado tão lindo e abençoador assim. E a Janilda está dizendo verdade. A Amy Almeida está dizendo bom dia a todos. Muito bem. E é isso, pastorzão. Podemos então partir lá para nossas perguntinhas de hoje? Sim, só lembrando aos pastores batistas daqui da Bahia que o congresso e assembleia dos pastores será na Igreja Batista da Graça, aqui na Avenida Anita Garibaldi, 449, o bairro é Federação. Então, congresso e assembleia da Ordem dos Pastores, na terça e quarta, 1 e 2 de julho, na Igreja Batista da Graça. Podemos ir, sim. Muito bem, são 11 horas e 27 minutos em Brasília, 11h27 na nossa capital. Então deixa eu só atualizar aqui as minhas perguntinhas, pastorzão, que a gente já vai para o nosso assunto de hoje. Então, bom, o assunto a gente, claro, continua lá em Cânticos dos Cânticos, e hoje sonhando e vivendo o amor é o tema de hoje, né? E a primeira pergunta, pastorzão, já chegando aqui para a gente, é a seguinte. Pastor, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 7, eu vejo que é o amado falando. Como o Senhor falou a semana passada, o casal tece elogios de parte a parte e da cabeça aos pés, do torso, isto é, do corpo todo. Não entendi muito bem o versículo 6, em que ele fala sobre Monte
de mirra, pastorzão? Então, na verdade, sim, é um texto em que o amado está tecendo elogios à sua amada, porque é repetitivo dizer, porque o livro todo é assim. E ele vê motivos para elogiá-la, e o elogio que ele faz aqui é em todo o corpo dela. Quando fala em torso, torso é do pescoço para baixo, não inclui a cabeça. E ele vê motivos para elogiar, e ele faz isso explicitamente. Ao chegar no versículo 6, como o ouvinte assinalou, quando o elogio é mais íntimo, o autor, usa de eufemismo. Eu prefiro dizer que quem faz isso é o tradutor. João Ferreira de Almeida usa de eufemismo, quando o assunto é mais íntimo. Então, esse eu irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso é um eufemismo. E a característica principal do eufemismo é abrandar a aspereza do original. Ele viu a aspereza aqui, o tradutor João Ferreira de Almeida. Mas é uma referência ao órgão sexual da esposa dele, órgão sexual feminino. Então, por causa disso, ele, ao invés de referir-se ao órgão sexual feminino com o seu nome, próprio, né, que é vagina, ele preferiu dizer monte de mirra. Então, é o recurso linguístico chamado de figura, e a figura é o eufemismo quando o tradutor entende que a palavra, que a expressão são ásperas, ou que a palavra ou a expressão são impróprias. Eu entendo que não há nada de impróprio na Bíblia, em nenhum livro. Mas o tradutor pensou dessa forma e preferiu usar a figura de linguagem. Um dos propósitos do meu próximo livro, Cântico dos Cânticos, é falar dessas figuras de uma forma elegante, técnica, mas com um pouco mais de literalidade, para que o leitor da palavra de Deus possa entender melhor aquilo que está sendo dito. Não vai aqui nenhuma censura à tradução de Almeida. A tradução de Almeida é de uma riqueza que não se mede. E nós precisamos crer que a tradução dele veicula aquilo que o original traz da santa palavra de Deus. É por aí. Podemos ir para a segunda. Vamos lá. Pastor Pedro, no capítulo 4, versículo 9, e em outros textos, o amado está falando com a amada e, ao mesmo tempo, com a irmã. São duas pessoas distintas? Esse fica bem parecido. A pessoa que lê entende que ele está falando com a esposa e com uma irmã. Mas a linguagem não é própria de um irmão para um irmão, quando é própria de um marido para a esposa. Mas aqui é ele que chama a esposa de amada e ao mesmo tempo de irmã, mas ele também a chama de pomba e ele também a chama de imaculada. Ela não é uma pomba, assim como ela não é irmã
de sangue. Ela é irmã por ser filha de Deus, como ele é filho de Deus. Eu vi uma professora da EBD na igreja do Garcia, que é professora dos adolescentes. Ela disse uma coisa que todo mundo entende, que todo mundo sabe, mas que ninguém pensou, e ela falou assim: filhos do mesmo pai são irmãos. Muito rico isso que ela, no momento que ela estava falando sobre isso, na apresentação dos adolescentes quando voltam das suas classes na escola bíblica dominical. Filhos de um mesmo pai são irmãos. E como ela tem o mesmo pai, que ele tem o mesmo pai, que é Deus, ele a pode chamar de irmã. Mas ele está usando uma forma elegante, carinhosa, especial, quando ele a chama de irmã, de pomba, de imaculada, formas carinhosas, como acontece com casais que se chamam mutuamente. Às vezes chama a esposa de anjo, e às vezes a esposa chama o marido de anjo, né? Querido, amado, saquetel de mirra, que prende no meu pescoço e vai até, passa por dentro do espaço entre os dois seios. O capítulo 5, versículo 2, é uma boa leitura sobre este assunto, mas é forma carinhosa que ele usa, chamando-a de irmã, de pomba, de imaculada, assim como a chama de amada. E isso acontece também entre os casais hoje. Casais que se gostam, que se amam, que se deleitam no amor do outro, que veem beleza no corpo do outro, que veem beleza no outro, na vida do outro, na fala do outro, uma fala que traz alegria de ouvir. Estou em casa e ouço a voz dela e me alegro. Então, leiam, por favor, capítulo 5, versículo 2. Aliás, mas leiam o livro, porque essas questões aqui são recorrentes, são repetitivas. Os elogios mútuos entre os dois. Podemos ir para a terceira? Muito bem, vamos lá para a terceira perguntinha, que diz assim: pastor, peço que o senhor explique o capítulo 4, versículo 13. O amado afirma que os renovos, ele botou aqui entre aspas, né, são um pomar. O que é isso? É uma mulher ou é uma horta? O povo é criativo, né, pastor? Ele está chamando a mulher dele de pomar, o sujeito fica na dúvida, né? Se é uma horta, a mulher dele é uma horta. Os teus renovos. É 4, né? 4:13. É o 13. Perdão, 13. É 4:13. A pergunta que é a número 3. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes. A enrena, juntamente com o nardo, e aí ele prossegue, dando outras explicações do que há nesse pomar. Ele deve, o ouvinte deve ler para ver o que há. Uma coisa que ele disse é que as plantas, as frutas desse pomar, ele cita a romã, que é uma fruta característica. Em Jerusalém eu bebia suco. Eles têm uma máquina, ficam no meio da rua. Eles põem a romã ali dentro e enchem o copo com aquele suco, né? Parece um suco de uva, aquele negócio tinto, vinho, maravilhoso. Suco da romã. A gente não tem isso aqui. Mas se alguém tivesse aquela maquininha desse tamanho assim, ia ganhar muito dinheiro na rua, vendendo suco de romã.
E se alguém conseguir fazer isso, não esqueça de mim, de me mandar um suco desse de romã, que são maravilhosos. Aqui no Brasil, a gente compra um romã, abre, espera secar para fazer chá para garganta. Muito bom para garganta. A casca da romã seca. Mas o fruto da romã é, como ele diz aqui, excelente. Fruto excelente. Comprar romã para beber o suco da romã. Talvez consiga fazer isso naquela maquininha que faz suco de laranja, espremendo assim para baixo. Não sei se vai funcionar. Mas é uma riqueza. E não é qualquer jardim que produz frutos excelentes. Há jardins que não produzem nada. Né? As frutas mirradas, pecas, caem antes do dia, antes da hora, ou quando dá uma lá, os passarinhos furam. Aqui em nossa casa, no muro, os macaquinhos que vêm da rua, porque aqui perto tinha a Roça do Lobo, aqui no Garcia. Mas a especulação imobiliária acabou com a Roça do Lobo. E os bichinhos que viviam lá, alguns não sei onde andam. Tinha lobo, né? Como chama-se a Roça do Lobo. Lobo não aparece por aqui. Nem outros animais. Mas aqueles macaquinhos pequenininhos aparecem. Pelos fios da linha, pelos fios elétricos, alguns às vezes são eletrocutados, já caem prontos para o urubu comer. Por quê? Por causa da especulação imobiliária. Então, não é qualquer jardim que produz frutos excelentes. A sugestão aqui, olhando mais literalmente para o original, é que ele a considera um jardim pessoal, exclusividade dele. Mas, ao mesmo tempo, no versículo 8, que o ouvinte deve procurar, parece mostrar que ela não era ainda tão acessível a ele. Porque nesse capítulo 8 fala sobre ela, mas ao redor dela tem leopardos, tem leões. Aí eu acho que é para não deixar qualquer pretendente chegar assim e dizer é minha e eu vou levando, né? E quem sabe a família dela, os irmãos dela, que colocavam ela para trabalhar e vigiavam o trabalho dela. Tanto que ela começa falando e dizendo que a tez dela está queimada do sol, porque os irmãos dela colocaram-na no sol para trabalhar. Então, ela vai ser dela. Parece que o versículo 8 está dizendo isso, mas ainda não é. Tem gente que ele precisa vencer primeiro os leões e os leopardos, que provavelmente são os irmãos dela, para poder casar com ela. Como antigamente, né, tinha que enfrentar o pai da moça. Não era de qualquer jeito já chegar em casa apresentando ao pai: essa é minha namorada, esse é meu namorado. Não existia isso antigamente. No meu tempo tinha que falar com o pai. E marcava um dia, e a mãe e o pai estavam lá para o candidato se apresentar, dizer quais eram as pretensões dele, o que é que ele pensava sobre a amizade dele com a filha deles, para que então eles autorizassem. Aí colocavam uma aliançazinha, naquele tempo uma aliançazinha de compromisso, e posteriormente uma aliança de noivado. Então é o caso aqui dessas feras que ele tem que enfrentar, os leões e leopardos, para ter a mão da amada. Os renovos são um pomar de romãs, uma forma carinhosa de elogio, um jardim que produz frutos excelentes. Podemos ir para a quarta questão. 17 minutinhos, faltando para o meio-dia em Brasília.
A de número 4 diz assim: Pastor, a palavra éprion, eu não sei se é assim a pronúncia. Aprion. É aprion mesmo, né? É. A palavra aprion foi citada no programa da semana passada, mas não houve uma definição. O rei está sentado em um aprion. O que é isso? Minha esposa disse que o senhor explicou, mas ela não soube repassar para mim. Então, como ele já disse, foi uma questão da semana passada e certamente que não houve a devida explicação. Aprion é uma palavra de difícil tradução. Ela pode ser uma cadeira, ela pode ser uma carruagem, ela pode ser até uma cama. Eu creio que a melhor tradução aqui, a melhor acepção aqui, dentro desse contexto, seria carruagem. É uma palavra de significação incerta e só ocorre nesse versículo. Ela não aparece em mais nenhum lugar na Escritura, nem no livro, nem fora do livro. E o pior é que o contexto está muito longe de oferecer ajuda. Às vezes a tradução é complicada porque o contexto não ajuda. A língua não ajuda e o contexto também não ajuda. Mas esta é a sina, é o labor, é a luta do tradutor da palavra de Deus. Então, o contexto não ajuda em nada. E a palavra é uma palavra que só aparece uma vez. É uma outra dificuldade. Um rei assentado em uma carruagem. Mas pode ser também um rei deitado em uma cama. Ou pode ser o rei assentado em uma cadeira. Eu não creio ser muito provável uma cama e um rei deitado, e esta cama vem do deserto. Rei nenhum vem deitado em uma cama do deserto. Mas cama é uma acepção. O que dificulta mais ainda o entendimento é que essa cama tem um palanquinho, que é uma outra palavra ruim. Ela pode significar coluna. Uma cama com colunas de prata. Colunas de prata. Palanquima de Kessef. Kessef é prata. E Kessef também é dinheiro. Em português, a gente também diz minha prata como sinônimo de dinheiro. Em hebraico também, Kessef, a prata. Prata, o material metálico, e prata, o metal de papel, que é o dinheiro. Eu me lembro quando eu era solteiro, eu trabalhava em uma firma japonesa e os japoneses ficavam sempre nos intervalos, aqueles engenheiros que vinham de lá para Safron Teijin, o banco Safron, associado a uma empresa que produzia pano, tecido, para roupa de homem, para roupa de mulher. Aí eles ficavam procurando vocabulário nos intervalos. E uma vez um deles disse assim: como é que a gente diz money em português? Money, dinheiro, em português. O recurso deles era o inglês e um português alinhavado, que eles iam aprendendo, né, que eles precisavam disso. Aí um disse arame. E o engenheiro sabia o que era arame. Ele disse, arame? O outro disse garangal. E o japonês ficou a ver navios. Até que eu estava no meio da conversa, eu disse, não, é dinheiro. Dinheiro, uma cédula, money, em português é dinheiro. E o agarote, que são as moedas,
é moeda. Então nós temos o dinheiro de papel e a moeda de material metálico. Então, mas por que eu estou falando isso? Ajuda, não é? No tipo, oferecer ajuda para a tradução. Então, o palanquim pode ser cama, pode ser coluna, pode ser cadeira. A gente vai procurando a tradução melhor. Pastor, Foi a ideia de carruagem, né, para a palavra aprion. E o hebraico amud, que foi colocado para ajudar, porque significa coluna, plataforma, pilar, também não ajuda. Porque um rei não vem deitado em uma coluna. Um rei não vem deitado em uma plataforma. Um rei não vem deitado em um pilar. Não é ajuda. Amud, que tem essas acepções, coluna, plataforma e pilar, não ajudam na tradução. O melhor mesmo é um rei assentado em sua carruagem, porque esse rei está vindo do deserto, não em uma cadeira, não em uma coluna, não em uma plataforma, mas em uma carruagem. Podemos seguir? muito bem. Espero que fique Eu já vi uma... Estou aqui disponível para voltar ao assunto. Eu já vi, pastor, alguém também falando, acrescentando dentro dessa sua fala aí, falando a respeito de que o rei poderia também estar assentado em uma mesa, de uma mesa de banquete, é isso que ele quis dizer. Então, além do leito real, né, a lei da carruagem e tal, ele falou também que essa tradução poderia também ser que o rei estaria assentado, né, a uma mesa de banquete, como se fosse algo, né, nesse sentido, né, em algo. Aí a pessoa até se aprofundou mais, ela falou que ele estava tentando fazer uma transliteração para uma palavra, e eu lembro só acho que é a vav, que é a raiz de toda essa questão de sentar ao redor, de sentar num sofá redondo, alguma coisa nesse sentido, e aí por isso que ele chegou à conclusão também de sentar a uma mesa redonda, uma mesa de banquete, enfim, do rei. Além, claro, do leito real, né? Que também é interessante. Mas aí eu acho que, como o senhor falou que é a carruagem vindo do deserto, então acho que é o que tem mais a ver mesmo. É interessante. Eu não lembrava da palavra, mas eu lembrava não lembrava da palavra aqui, qualquer, né? Mas eu lembrava desse comentário que essa pessoa fez também, para tentar chegar a uma tradução mais perto aí e tal. Muito bem. Mas é uma boa ideia essa, viu? Sim. É uma boa ideia, assentado não na mesa. Eu estou sentado na mesa. Na mesa a gente não senta. Eu estou sentado à mesa. Não é? A preposição a ou a contração da preposição na. Na mesa ficam os pratos e as comidas e as bebidas. E à mesa sentam os comensais, aqueles que vão participar da mesa do banquete, daquilo que for. Muito bem. Vamos para a quinta e última, né? Não, tem uma sexta, né? Ah, não, perdão, tem a sexta mesmo. Eu que não tinha visto aqui, que eu achei que era uma só, mas de fato são duas. Pastor, eu vejo no capítulo 5, no versículo 2, o personagem dizendo: eu dormia, mas o meu coração velava. É o coração mesmo? Como é que o coração vela? Primeiro, a gente, olhando o contexto, vê que ela está dormindo. Acordou sonolento, não é? Está meio grogue, né?
agasalhada por causa da umidade, né, daquele tempo dela. Uma pessoa, de repente, bate à porta, pedindo para abrir. Então, não é muito conveniente. Eu estou lembrando que Jesus contou a história de um pai, em Lucas 11, que já estava dormindo com seus filhos e alguém bateu a porta à meia-noite, que hora ruim, não é? De alguém bater a porta. Da minha casa, por exemplo, para o portão são 63 metros. Se uma pessoa toca na campainha lá, a gente espera a segunda vez, porque às vezes a pessoa aperta a campainha e sai correndo. Aí a gente espera tocar de novo para a gente atender aqui do nosso quarto, atender para saber que em geral ninguém toca à meia-noite, mas Jesus disse que aquele pai estava sentado, deitado com seus filhos à cama, e alguém veio, um amigo, para pedir 3 pães emprestados, porque de repente chegou um outro amigo na casa dele à meia-noite e ele não tinha comida para colocar à mesa para servir aquele amigo. E Jesus disse, ele não vai atender pela amizade, ele vai atender pela insistência. Insistindo até o ponto de você dizer, bem, não tem jeito, eu vou ter que me levantar para atender essa pessoa que está batendo numa hora tão imprópria aqui na minha casa. Mas às vezes pode ser uma emergência, pode ser uma urgência, pode ser uma notícia necessária, né? Então, mas hoje tem outros recursos, tem celular, tem WhatsApp e outros tantos recursos que a tecnologia ajuda para os contatos no dia de hoje. Então, esse amado que está batendo insistentemente na porta da casa dela, ele é partidário dessa ideia. Vou insistir, ela vai levantar, não porque é minha amada, mas porque eu estou batendo com insistência. Então, respondendo à pergunta do ouvinte, não a resposta sobre se coração vela, a resposta é não. Com certeza, ela não está falando sobre um coração que vela, mas ela está falando sobre a mente. Coração não vela. Quem vela é a mente. O coração está pulsando, está batendo. A mente está velando. A mente está pensando. E então a resposta é o coração? Como é que o coração vela? Ele não vela, ele pulsa. Coração não vela. Pulsa. Deixa eu escrever aqui. Quem vela é a mente. Podemos passar para a última questão. Vamos lá. Agora são 11 horas e 57 minutos em Brasília. A sexta e última. Pastor, no capítulo 8, no versículo 4, há uma proibição em a relação sexual. Na frase, abre aspas, não acordeis nem desperteis o amor. É proibida a relação sexual? Esse versículo não está falando sobre proibição da relação sexual totalmente, porque tem a expressão até que. É preciso cuidar com essa expressão. Então, o versículo lê assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, a audiência dele, ele chama de filhas de Jerusalém.
aquelas mulheres que estão ouvindo o sábio. Então, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que ele o queira. Então, cuidado com a expressão até que. Eu estou lembrando do evangelista Mateus, no primeiro capítulo, afirmando que José, o marido de Maria, a mãe do Senhor Jesus, não manteve relação sexual com ela até que. Esse até que é uma licença para começar. José só teve relação sexual com Maria, a mãe do Senhor Jesus, depois que ele nasceu. Qual foi a licença? Até que. Enquanto ela está grávida do Espírito Santo, ele não, avisado por um anjo, ele não manteve relação sexual com ela até que a licença chegasse. E a licença é o próprio até que. Antes do até que é proibido. Antes do casamento, antes da bênção sobre os noivos, isto é, até que chegue o tempo. Então, esta palavra é para namorados crentes, noivos crentes, antes do casamento. Eu sei que enfrentam muita dificuldade nisso. Todos enfrentam. Mas há um ganho de bênçãos da parte do Senhor para os que enfrentam a luta e que conseguem. Então, aproveitar o tempo juntos para ler bons livros, para planejar o que querem para o casamento. E uma boa questão, uma boa alternativa defensiva seria não se isolarem dos outros, estarem próximos aos pais, aos amigos. Isso é. Pastor, o senhor está falando disso agora porque o senhor é casado, mas eu enfrentei a mesma dificuldade que vocês enfrentam. Eu estou casado há 53 anos, que completamos agora no dia 17 de junho, mas eu e a Dulce enfrentamos a mesma dificuldade que todos enfrentam. Então, eu não estou falando por eu ser o todo-poderoso, o forte, o capaz, não. Eu estou falando porque sinto as dificuldades que vocês estão enfrentando. Eu estava pregando em uma igreja bem no interior do Nordeste e eu no gabinete pastoral, depois do culto, conversamos sobre o culto e eu elogiei a música, os jovens, os músicos, os cantores. Ele disse, pastor, cantam muito bem, tocam muito bem, mas quando saem daqui vão para motéis. Não acordeis nem desperteis o amor até que ele queira. Eu traduziria esse queira por possa, porque o amor aqui é eros, é o amor sexual. E o amor eros sempre quer.
Então a tradução melhor não seria até que o amor eros queira, mas até que o amor eros possa, até que é a licença para começar. Um bom recurso é orar. Senhor, sustenta-me no meu relacionamento com a minha noiva. Senhor, sustenta-me no meu relacionamento com o meu noivo. Ajude-me a chegar perante a tua igreja. Um homem virgem para o casamento com a minha esposa, também virgem. Até que chegue o tempo. Até que eu chegue ao dia de receber as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Que Deus abençoe os ouvintes, casados, solteiros. Leiam Cântico dos Cânticos. Teremos mais uma semana para receber perguntas, coletar perguntas, porque já temos outras perguntas, sobre textos diversos. Não dá tempo de ir capítulo por capítulo. De qualquer texto, de qualquer capítulo, selecione o texto que você precisa ter melhor entendimento. Que Deus abençoe, meus ouvintes. A palavra é sua, irmão. Muito bem, 12:05 em Brasília, 12:05 na nossa capital. Só ler um recadinho aqui do pastor Jean Santos, que ele está dizendo assim, acompanhando aqui da Bahia, da PIB de Catu. Aí ele falou, vamos receber o pastor Pedro Moura em nossa celebração de 102 anos. Olha aí que legal. O pastor Jean Santos, da Primeira Igreja Batista lá de Catu, também está plugado aqui com a gente. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. E tenho certeza que vai ser bênção demais aí. Também quero mandar um abraço para o Wesley Rodrigues, que está aqui linkado com a gente. Ele está lá em São Luís do Maranhão, ele é da Igreja Batista Restauração. E ele está dizendo que ele é da Rádio Ilha Gospel, lá de São Luís, né? Não sei se eles estão transmitindo ou ele somente trabalha na rádio, mas está aqui ouvindo a gente também. Obrigado, Wesley. Deus abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Pastorzão, eu devolvo então para o senhor fazer aí sua conclusão final. Então, irmãos, o Cântico dos Cânticos é um livro de grandeza sem medida. Falo no livro. E lembrando que esse livro é um livro inspirado, como todos os demais 65 livros da Bíblia. Ele é um livro com um conteúdo especial sobre o amor entre um casal heterossexual, casado entre si, o amor entre um par de noivos, um par heterossexual de noivos, e um futuro par de casados, homem e mulher, macho e fêmea, conforme a Escritura ensina. E ele fala dos aspectos da beleza um do outro, da voz um do outro, do cabelo um do outro, do pescoço, dos braços, do torso, que é o corpo um do outro, das pernas, dos braços, das mãos, mas eles também tratam das partes íntimas do marido e da esposa. Eles tanto tratam do pênis do marido quanto da vagina da esposa, e eles veem isto como prazeroso, abençoador, não somente para a procriação, mas para a alegria
e o gozo daqueles, como diz o livro do Eclesiastes. Goza a vida com a mulher que amas. Goza a vida com o homem que amas. Todos os dias da tua vida. E o modelo nosso é o Éden. Deus criou macho e fêmea. Ele disse, e os abençoou, e impetrou sobre eles uma bênção sexual. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Os abençoou com uma bênção sexual e uma bênção administrativa. Enchei a terra e dominai. Sexo e atividade administrativa daqueles casais. E por isso que eles, depois que foram expulsos, passaram a cuidar da terra, administrar e a criar tudo quanto os descendentes subsequentes continuaram e chegou até nós. Somos filhos de Adão. Todo mundo é filho de Adão. É uma expressão que os judeus usam muito em Jerusalém. Ben Adam, filhos de Adão. Então, Benim, filhos, Banot, filhas. Benim, filhos, Banot, filhas. Filhos de Adão, filhas de Adão. Isso significa, por exemplo, o ônibus está muito cheio, tem mais um que quer entrar, o outro fica dificultando, todo mundo é filho de Adão. Então, todo mundo tem o mesmo direito. Então, esse livro precisa ser lido pelos casais, de preferência juntos, temos martelado nesta tecla, e estudado para melhor compreensão. Eu creio que o nosso próximo livro, que será sobre Cântico dos Cânticos, introdução e comentário, vai poder ajudar um pouco aos irmãos, assim como eu tenho recebido tantas mensagens sobre o livro Manual do Autor do Casamento, que Deus é o Criador do casamento, e outros bons livros que existem sobre este Shir HaShirim, o mais sublime, o superlativo. O nome do livro é um superlativo. O mais sublime dos cânticos. Que Deus abençoe sua vida conjugal. Que Deus abençoe a sua vida de preparo para o casamento. Que Deus abençoe os solteiros. E que Deus abençoe aqueles que já estão no casamento há muitos anos. Nosso inimigo é inimigo figadal do nosso casamento. Não facilite com ele. As incompreensões, as demandas precisam ser tratadas. Se não conseguem tratar sozinhos, é bom procurar ajuda. Procure seu pastor, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, homem ou mulher. Principalmente crentes, que poderão ajudar com profissionalismo, com sigilo, com interesse por você e por sua demanda, para que você possa viver as belezas, as riquezas, a inspiração que esse casal traz para nós nesse grandioso livro, o mais sublime dos cânticos. Que Deus o abençoe, uma semana, um fim de semana abençoado, um final de semana abençoado para todos
para a sua casa, para a sua família, para todo o seu parentesco. E que Deus console os corações daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão enfrentando o sofrimento dos seus entes queridos e daqueles que estão se afastando definitivamente deles pela morte aqui na terra. A nossa esperança é a ressurreição. Como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, porque a ressurreição de Jesus é o modelo da nossa ressurreição. Todos os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para nojo eterno, outros para alegria e gozo eterno com o Senhor Jesus. Amém. Louvado, exaltado e glorificado seja o Deus do casamento. Amém. A sua, meu irmãozinho. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316.